Prontinho. Pecadores nas mãos de um Deus irado 2. Pecadores nas mãos de um Deus irado 2. Eu tenho falei no último vídeo que Deus está irado. Deus está irado por causa do nosso posicionamento, da maneira como nós estamos lidando com o sagrado. Eu disse que hoje a igreja está construindo cristãos muito fraco. Hoje as pessoas estão se convertendo, achando que o evangelho é um paraíso, e o evangelho não é um paraíso. O evangelho te leva ao paraíso, mas o evangelho não é um paraíso. O evangelho é o caminho estreito de negação do eu, de deixar para trás aquilo que nos sacia em prol de algo maior. Isso é o evangelho. É um caminho aonde poucos querem andar. É um caminho aonde não tem tanta beleza, tanto glamour e tanto desejo assim. E é sobre isso que eu tenho falado e é sobre isso que eu quero falar. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nas mãos de um Deus irado, e essa percepção de que Deus se ira porque nós pecamos. Nós pecamos porque negligenciamos coisas que são essenciais para um relacionamento com Deus. Então a compreensão que a gente tem de amor é aquela compreensão de autossaciar. Mas quando nós vamos para a Bíblia, e a compreensão que Deus nos dá sobre o que é o amor é a compreensão de que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor não inveja, o amor não se vangloria. Então nós estamos vivendo uma compreensão do que nós acreditamos que Deus é, quando na verdade Deus é outra coisa que não tem nada a ver com o que foi nos apresentado. Eu quero dar base bíblicas e sempre quando eu começo a ler a Bíblia nesses vídeos aqui, eu percebo que o engajamento cai, mas eu não posso ir atrás de engajamento. Eu tenho uma missão aqui e eu preciso, diante do conteúdo que eu estou expondo para vocês, dar uma base para tudo aquilo que eu estou falando. Então a base bíblica é de Romanos 1, 28. Romanos 1, 28, eu quero ler até o 32. Nós vamos ter essa base aqui como introdução sobre aquilo que nós vamos conversar. Romanos capítulo 1, versículo 28. Diz assim: além do mais, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ele quem? Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Eu disse no outro vídeo que a pior coisa não é Deus nos entregar ao diabo. A pior coisa é Deus nos entregar a nós mesmos. O Tiago, o velho homem da natureza adâmica do Tiago, sabe muito mais como destruir esse novo homem do que o próprio diabo. Então aqui o texto diz assim, Romanos 1, 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então esse é o cenário que a gente encontra hoje. Pessoas entregues aos seus próprios desejos. Pessoas que têm a consciência de que Deus existe, têm uma noção sobre o juízo de Deus e mesmo assim trata Deus, o seu juízo, os seus mandamentos, as suas diretrizes, as suas ordenanças, as suas doutrinas, a doutrina bíblica sagrada com desdém.
com relaxo, não estou nem aí. Eu disse que antigamente tinha-se mais temor sobre o sagrado. Hoje as pessoas estão mais com medo do diabo do que com temor em relação a Deus. Se eu não me engano, Tiago 1 ou Tiago 4,7 diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. Então, Tiago nos apresenta esses dois poderes divinos, né, se assim podemos dizer, essas duas pessoas transcendentes. E quanto a Deus, a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar, que nós devemos nos submeter, nós devemos nos curvar diante de Deus. Então, no que remete a Deus, nós devemos sujeitar, submeter, nos curvar diante de Deus. Então, o texto diz assim: sujeitai-vos a Deus. E quanto ao diabo, a Bíblia diz assim que nós devemos resistir, enfrentar, bater de frente. Sujeitai-vos a Deus, porque não podemos com Deus, em hipótese alguma. Resistir ao diabo, enfrentar ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Mas nós estamos vivendo um evangelho no qual Deus é o vilão e o diabo é o mocinho. E tudo o que o diabo faz é encantador. E é por isso que eu tenho dito que Deus está errado. Porque enquanto a igreja de Cristo estava preocupado e gastando tempo, energia e recursos para dizer que a TV era do diabo, o mundo entrou pelas portas do fundo das nossas igrejas. Enquanto nós estávamos preocupados em dizer qual é o tipo de corte de cabelo que a irmã deve ter na igreja, o mundo entrou. E hoje está na nossa liderança, hoje está em cima dos nossos púlpitos. Hoje o nosso culto, eu não sei mais se é para Deus ou se é para os irmãos. A compreensão que eu tenho é que se os irmãos reclamarem, nós vamos mudar o nosso estilo de culto. Afinal, não estamos agradando aos nossos irmãos. Então, eu tenho dito que Deus está errado. Eu quero conversar um pouco mais sobre esse assunto, lendo alguns outros textos. Romanos 2:5 diz assim: você está acumulando ira contra si mesmo, o dia da ira de Deus. Romanos 2:6 diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2:8 diz assim: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Não nos falta base para descrever o quanto Deus está irado. Apocalipse 14:6, Apocalipse 14:7 diz assim: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Apocalipse 14:10 diz assim: beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Existe um cálice no qual a ira de Deus tem sido derramada. O cálice significa um tempo de tolerância, mas quando esse cálice estiver cheio, acabou a tolerância. E é isso que muitas pessoas, muitos cristãos não entendem. As pessoas estão pecando e por não ver de imediato, porque nós somos imediatistas. Mas Deus não é imediatista, Deus é eterno, Deus enxerga a eternidade. Deus olha para o futuro, Deus sonda o passado, Deus se manifesta no presente. Deus é atemporal, Ele não está preso no tempo. Mas nós que estamos presos no tempo, queremos tudo agora. E quando não vemos a consequência das nossas ações agora, dizemos que está tudo bem. Mas na verdade é só o cálice que ainda não se encheu completamente. É o tempo de tolerância. Mas esse tempo de tolerância está chegando ao fim porque o cálice está se enchendo da ira de Deus. E um dia nós vamos ter que prestar contas diante de Deus, prestar contas dessa fé que nós dizemos ser evangélicos, mas ao mesmo tempo que dizemos ser cristãos, adoramos a deuses pagãos. Ao mesmo tempo que entoamos louvores a Deus dentro da igreja, também entoamos e cantamos músicas seculares e achamos que não existe problema nenhum, isso é coisa do passado. Como se a Bíblia tornasse retrógrada.
mas nós vamos um dia prestar contas diante de Deus. Hoje nós estamos mais preocupados se o fundo da nossa igreja é preto do que se a palavra de fato é bíblica. Eu vejo muitas pessoas gastando energia em pintar o fundo de preto e não gastando a mesma energia em trazer uma palavra bíblica. Eu não tenho nada contra o fundo de igreja preto, eu quero pintar o fundo da minha igreja preto, mas não quero que isso ocupe o lugar da palavra de Deus em nossos cultos, jamais. Eu não quero modernizar uma igreja para o mundo mudando, eu quero modernizar a igreja para que se converta um mundo mundano e modernizar a estrutura, porque a igreja, a essência, você não moderniza, ela também já foi passado pelo teste do tempo e nos provou a sua eficácia. O problema é quando nós tentamos distorcer o que a Bíblia diz em prol desse novo conceito de viver o Evangelho. Aí nós, nessa tentativa de distorcer, dizemos que a Bíblia não é a palavra de Deus, e sim que ela contém a palavra de Deus. Dizemos que a Bíblia precisa ser atualizada, e daí nós entramos em choque com doutrinas milenares e divinas que têm nos sustentado há tanto tempo. Entramos numa teologia moderna que não se sustenta, uma teologia líquida. E Deus está irado por tudo isso. Deus está irado porque hoje a nossa teologia é fraca. Eu acho incrível, né? Eu sempre faço essa comparação. Se você vai passar por uma cirurgia, você não quer que um advogado faça a cirurgia, sendo que a cirurgia é algo que só depende do médico. Se você vai passar por um psicólogo, você não quer que um músico, por mais profissional que ele seja na área dele, te ajude no que diz respeito a questões emocionais e psicológicas. Não, você quer um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta para te ajudar. Agora, no que diz respeito ao sagrado, no que diz respeito ao culto, no que diz respeito à palavra, nós não estamos nem aí. Nós pouco nos preocupamos se o pastor tem formação teológica ou não. Nós aceitamos tudo que tem sido ministrado como verdade absoluta de Deus. E daí aquela grande crítica presbiteriana em relação à palavra. A pessoa lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. E Deus está irado por tudo isso, porque nós não estamos avaliando o nosso culto, nós não estamos avaliando a nossa fé, nós não estamos avaliando o nosso relacionamento para com Deus. Quantas pessoas nós ganhamos esse ano para Deus? Para quantas pessoas nós falamos do amor de Deus? Nós somos tão bons em falar de futebol, em falar de política, mas quando se trata de falar de fé, ninguém abre a boca. E Deus está vendo tudo isso e Deus está irado. Bom, eu quero ler um texto aqui sobre essa ira, sobre esse grande dia, e preste atenção. Isaías 13:6. Isaías 13:6 diz assim: chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Isaías 13:9. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, dia de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostraram a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer
e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será traspassado, todos os que forem apanhados cairão à espada. Enfim, esse aqui é um texto que obviamente está falando sobre Israel, mas também sobre o grande dia, sobre a proposta, é um texto histórico para aquele momento que eles estavam vivendo, mas também remete ao grande dia que Deus virá e como ele vai julgar e como ele vai exercer o seu juízo. Eu disse no outro vídeo que Deus está irado porque nós rejeitamos o sacrifício do filho. Nós fizemos o pai castigar o filho enquanto o seu filho suplicava por outra opção. Eu disse isso. Mateus 26:36 diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhe: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus entristeceu, Jesus se angustiou. Jesus sofreu com esses males, tristeza, angústia. Versículo 38, Mateus 26:38. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Imagine Deus vendo esse cenário, Jesus prestes a ir para a cruz e Jesus se entristecendo, Jesus se angustiando, a alma de Jesus estava profundamente triste. Jesus é o único momento na Bíblia que Jesus pede ajuda ao homem. Fiquem aqui e vigiem. Vigiem é orar, vigiem é interceder. Então Jesus pediu ajuda para os homens, para os seus discípulos. Fiquem aqui e vigiem comigo. Imagina Deus Pai olhando essa cena. Indo um pouco mais adiante, versículo 39, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus pediu a Deus que, se fosse possível, que houvesse uma outra opção. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mas a prioridade de Jesus era obedecer à vontade do Pai. Enfim, nós fizemos o pai castigar o filho enquanto seu filho suplicava por uma outra opção. Por isso que Deus está irado. Deus está irado porque nós fizemos o pai castigar o filho enquanto seu filho suplicava por uma outra opção. Ou você acha mesmo que Deus teve prazer em sacrificar o seu próprio filho? Claro que não. Claro que não. O próprio Jesus disse, Mateus 10:28, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele, Deus, que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nunca se esqueça, o inferno não é a casa do diabo. O inferno é o lugar de tormento para o diabo. Não foi o diabo que criou o inferno. Foi Deus que criou o inferno para atormentar o diabo. E esse será o nosso destino, se nós não levarmos a sério aquilo que Deus nos deu de graça, a salvação, o evangelho da paz. Eu já disse isso, Hebreus 10:31, terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Eu quero encerrar esse texto, esse vídeo, lendo aqui mais uma ou duas passagens para que você entenda o porquê que Deus está irado e o que fazer para que essa ira de Deus não permaneça sobre nós. Eu quero ler aqui João 3,16, é um texto muito famoso. É um texto que todo mundo gosta de ouvir, as pessoas estão chegando na igreja por esse texto e estão interpretando de uma maneira equivocada tudo o que tem sido ministrado nesse capítulo de João 3. Mas enfim, muitas pessoas estão chegando. É um texto muito famoso, é um texto que nós gostamos de ler, que nós deixamos a nossa Bíblia aberta. É um texto que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é lindo, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus, o único Filho de Deus, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, o mundo é salvo da condenação por meio de Jesus. No mesmo capítulo, no versículo 36, no versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é crer e depois eu continuo lendo esse texto. As pessoas acham que crer é algo apenas simbólico, pelo menos elas têm tratado isso, essa questão de crer. Crer é fé, fé é crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé. A Bíblia diz que nós não somos salvos por obras. Pelo contrário, é a fé que nos dá a salvação. A fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor e confessar com a sua boca, isso será salvo. É isso que diz a Bíblia. Então nós achamos que só basta dizer que nós cremos e confessar que nós já estamos salvos. E daí a gente vê exemplos de cantores do meio secular que se dizem cristãos, porque fizeram esse rito. Eles dizem que eles acreditaram e confessaram e até foram batizados e por isso estão salvos. Mas entenda que o crer vai além de uma expressão simbólica. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, crer é ter uma vida de obra que condiz que de fato você aceitou Jesus. Isso é crer. Então, quem crê no Filho, quem nele crê, não é condenado. Quem tem fé em Jesus e fé que tenha obras que corresponda, que valide essa fé. O problema é que nós estamos dizendo que nós temos fé em Jesus, mas não temos obras nenhuma para apresentar. Não temos... E a fé sem obras é morta. A fé sem obras é falácia. A fé sem obras é hipocrisia. A fé sem obras é um sepulcro caiado. É bonito por fora, mas é podre por dentro. Então quando a proposta é para você, quem quer aceitar Jesus, e você precisa crer e confessar, leve em consideração que esse crer, essa fé, é uma vida de mudança que você precisa ter, é uma vida que toque outras vidas, é uma vida de obras, é uma vida de transformação. Você precisa ser um agente de transformação. Nunca se esqueça disso. Não é simplesmente dizer, eu creio e aceito Jesus como Senhor e Salvador e porque eu confessei com a minha boca agora estou salvo. Não. O crer vem carregado de uma responsabilidade de ser alguém comprometido com aquilo que você proferiu. Eu aceito Jesus como meu Senhor. E se eu aceito como meu Senhor, agora tudo que eu faço debaixo do comando desse senhorio. Enfim. Então é isso que é o crer, tá? João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Como eu disse, no mesmo texto, no mesmo capítulo de João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No último versículo, João 3,36, diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, não é exagero dizer que a missão de Jesus é te livrar de Deus. Não é exagero dizer. Não é exagero dizer que Jesus não apenas é o intercessor, o mediador para que você não vá para o inferno, mas também para que você não caia sobre o juízo de Deus. Eu li aqui, Hebreus 10, 38, se eu não me engano. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então Deus é mau? Pelo contrário. A ira de Deus, acompanhado com a sua santa justiça, é a maior expressão de amor. Falei isso no outro vídeo.
A ira de Deus, acompanhado com a sua justiça, é a maior expressão de amor. Bom, então, como se livrar dessa ira de Deus? Como se livrar dessa ira de Deus? O que fazer para não ser um pecador nas mãos de um Deus irado? Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Nós somos salvos da ira de Deus por meio do sangue de Jesus. Eu acho que ficou mais do que claro isso. Como se livrar da ira de Deus? Levando a sério o sacrifício de Jesus. É o que eu tenho denunciado aqui desde o outro vídeo. Deus está irado porque a gente não está levando a sério o sacrifício do Filho. Porque o Filho morreu para que a gente pudesse ter vida e nós estamos fazendo da nossa vida um lixo. Nós não estamos valorizando o sacrifício do Filho. E enquanto nós tivermos essa vida independente de Deus, nós vamos cair no juízo de Deus. Mais cedo ou mais tarde nós vamos cair no juízo de Deus. E como se livrar do juízo de Deus? Reconhecendo o sacrifício do Filho, levando a sério o sacrifício do Filho. É o pastor que não pode brincar de ser pastor. É o membro da igreja que não pode brincar de ser membro. É o que se diz cristão que tem que ter atitudes e comportamentos e posicionamentos que de fato colaboram o que ele está falando. Eu sou um cristão. Não é apenas um dado para o IBGE. Não, é a minha vida. É a minha vida. Pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Então eu apresento os frutos para que você saiba de qual espécie de árvore que eu sou. É a única maneira de se livrar da ira de Deus. É o pastor que rouba a igreja, que é adúltero ou que está farto do ministério, que está usando a obra apenas para o enriquecimento, se arrepender. É o irmão que está olhando para a mulher do outro com outro olhar, que não é o amor de Deus, é o amor do mundo, que precisa se arrepender. É essa postura de se sacrificar, de dizer não para si mesmo. Então, se eu tenho desejo para um outro homem, eu preciso dizer não para esse desejo. Se eu sou uma mulher e tenho desejo para outra mulher, eu preciso dizer não para mim mesmo. Essa é a proposta de Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho dito que a cruz é a negação do eu. O que fazer para não ser um pecador nas mãos de um Deus irado? Como agora fomos justificados por sangue, Romanos 5,9, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A única coisa que nos livra da ira de Deus é a reconciliação por meio do Filho. E nós precisamos levar a sério isso. Quero encerrar lendo o que Davi disse no Salmo 32, 1-2, que está lá em Romanos 4, 7 e 8. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O meu desejo e a minha oração é que você não esteja sobre a ira de Deus. O meu desejo e a minha oração é que você leve a sério essa fé que você professa ser cristão. E se você ainda não é cristão, está chegando agora, talvez você tenha visto em muitas pessoas com esse evangelho da hipergraça, no qual parece que tudo pode, parece que agora o evangelho é a melhor ferramenta que existe para nos fazer próspero, e de fato até pode ser, mas o foco do evangelho não é nos enriquecer nessa terra, o foco do evangelho é nos tornarmos ricos diante de Deus. E talvez você entrou aí comprando esses cursos de enriquecimento, no qual são usados princípios bíblicos para um enriquecimento, que é a famosa teologia do coach, né? Eu preciso te dizer que o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho vai exigir de você renúncia, o evangelho vai exigir de você posicionamento. Às vezes você vai ter que ter um posicionamento radical com as pessoas que você ama. Às vezes você vai ter que se distanciar de pessoas que não estão colaborando para o seu crescimento espiritual.
diante de Deus, diante do reino, enfim. Então, para você que está chegando agora, estude um pouco mais, leia esse livro, faça desse livro o instrumento mais importante da sua vida. Leia esse livro como se fosse o próprio Cristo falando diretamente a você, e de fato é. E permita que o Espírito Santo te mostre aquilo que está no coração de Deus. Permita que o Espírito Santo te revele através da leitura da palavra aquilo que está no coração de Deus. E você vai ver que o Evangelho é lindo, mas exige posicionamento. Não brinque com o sacrifício do filho, pelo contrário. Valorize, respeite, aceite, e assim você será livre da grande ira de Deus. E assim deixaremos de ser pecadores nas mãos de um Deus irado. Bom, isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Peço de coração para que você abra a sua mente para tudo aquilo que eu falei aqui. Eu sempre estou postando conteúdos como esse aqui no canal. Comecei agora. Então, se você tem sido abençoado, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like ou compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que é relevante para que essa pessoa ouça e aprenda. E é isso. Espero que você tenha sido abençoado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não fique sobre essa ira. Tá bom? Abraço, Deus abençoe vocês.